Olá para você, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite também, para você que estiver assistindo esse vídeo, dependendo do horário que seja, tá bom? Então, vamos trazer para você as notícias do Santos Futebol Clube, que neste momento agora, né, o time já está realizando o último treino, que claro que o Vojvoda vai definir o provável Santos que enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Santos que terá desfalques, né? Não vai ter ainda Adonis Frias, ainda com lesão na panturrilha, está no DM. João Basso, é mais uma baixa, né? O zagueiro João Basso, que para mim o Santos errou. Deveria ter devolvido um jogador que o Santos, aliás, deve ao Arouca de Portugal pela compra do João Basso ainda. E pode sofrer transfer ban por isso. E também contando, não esquecendo também do ex-técnico, o português Pedro Caixinha, ex-técnico do Red Bull Bragantino. E claro que o Santos agora ainda corre contra o tempo para talvez tentar resolver esses embrólios. E logo logo também vai sair anúncio da parte da questão financeira do clube. E o Santos pode ter certeza que a dívida já vai ultrapassar o bilhão, né, de dívida, e isso é preocupante com o futuro do clube, que o Santos, que a gente que está vendo esse Santos Futebol Clube passa um péssimo momento, tanto na parte financeira, tanto também quanto no campo esportivo, que o momento, tanto dentro e fora de campo do Santos, já não é das boas. E, e acredito que o Santos, a tendência é que a gente não vamos ver um outro cenário diferente, favorável, quando a gente quer ver o melhor dentro do campo esportivo. Fora, não tem nem o que falar, né? Fora, infelizmente, é muito amadorismo, muita incompetência. E aquela nota que há poucos dias atrás o Marcelo Teixeira publicou no Twitter, que para mim ele não deveria ter publicado, porque isso aí pegou mal para ele, porque ele começou, tipo, falar as mesmas coisas, que o clube está em reconstrução, papo de SAF, de arenas, tudo cortina de fumaça, que o torcedor não vai cair mais nessa. Espero que o torcedor não caia, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Porque não dá pra ficar se iludindo com falsas promessas. Porque o Marcelo Teixeira, desculpa, mentiu. Mente pro torcedor. Falta com a verdade com o torcedor santista. Até hoje, desde quando surgiu também a pandemia, não só a atual gestão, mas as gestões anteriores, sempre deixam os treinos do Santos fechado. Deixa fechado para a imprensa. Ah, mas a imprensa sabe muito, não sei o que. Não, mas isso não é para a imprensa saber. É para o torcedor. O torcedor tem que saber o que está acontecendo nos treinos do Santos. Tem que saber se o time treina bem, quem está treinando bem, quem está treinando mal, o que está acontecendo na parte física. Porque o Santos, já perceberam que o Santos, o ano passado, quando teve o Fábio Marcerigian, que é um nome complicado de falar, né? Que trabalhou com o Tite e agora voltou a trabalhar com ele no Cruzeiro. O ano passado ele estava do Santos, quando veio junto com a comissão técnica do Kleber Xavier. Quando ele chegou, a preparação física do time do Santos melhorou. O time não cansava mais no segundo tempo. Agora, depois que ele foi embora, a parte física dos jogadores estão em decadência. Tipo, cai demais de produção. O time do Santos começa bem, a parte física dos jogadores está bem na etapa inicial, no segundo tempo o time cansa. Tem jogadores que são mal preparados. E isso é preocupante. Porque se o Santos continuar desse jeito aí, não cuidar dos atletas na questão da parte física, que a física a preparação física ela é importante para todos os atletas de futebol. Para um time, para um conjunto, para um elenco que você monta, claro que a gestão monta contratando alguns jogadores e o técnico, claro, vai escolher os melhores para não só que ele vai treinar, quem ele vai escolher como titular e quem ficará na reserva e, claro, reserva também do dia pro outro dia, se jogar bem, melhor que o outro, que o titular pode ser titular, tomar o lugar do outro. Então é assim que funciona hoje o futebol, hoje quando se trata de comissão técnica. Então, o torcedor não sabe o que acontece nos treinos do Santos. O que a gente vê é que o time é muito mal preparado. Hoje você pode ver que o time morre no segundo tempo. O Roleza, que é um grande jogador, havia uma expectativa muito grande dele ser um dos melhores meias e render o máximo que ele sabe jogar, porque o Roleza é um bom jogador. O torcedor fala que ele não é bom jogador.
É claro, mas só que dá pra ver que o jogador, ele está muito mal preparado fisicamente. Ele não consegue render o seu melhor. Começa jogando bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele cansa. E isso é preocupante. Ah, mas agora o Santos tem muitos jogos, um em cima do outro. Ah, pode perder jogador por lesões. Ah, isso é normal. O calendário do futebol brasileiro é uma bagunça mesmo. É uma desordem total. A CBF, você sabe, a CBF você pode esperar muita coisa. A CBF, para falar a verdade, ela despreza o principal produto que não valoriza, que é o futebol, que é o do campeonato, assim, que é o campeonato brasileiro, que é o principal campeonato nacional, a Série A, claro, um nível muito acima de outras, de uma Série B, Série C e D, que são níveis diferentes do futebol. Totalmente diferente. Só que o futebol está decadente demais, porque hoje o nível do futebol caiu muito, por causa, e acredito eu, talvez pela desorganização do calendário. O calendário do futebol brasileiro é péssimo. Isso aí não há como não falar. Porque agora, veja bem, tem times aí ó, que vão disputar de forma simultânea. Tá? Ou seja, já está disputando, né? O Campeonato Paulista e Brasileiro simultâneo, depois logo vem Copa do Brasil, depois Sul-Americana, depois volta para a Paulista de novo, depois volta o Campeonato Brasileiro de novo. Ah, é daquele jeito. Então não adianta as pessoas falar, Kleber, você está exagerando. Não é exagerando, é verdade. O calendário tá uma bagunça, tá uma porcaria. Desculpa o palavreado aqui, porque o futebol brasileiro, muitas coisas precisam ser mudadas, mas infelizmente nada vai mudar, não. Esquece. Isso aí não vai mudar. Claro, estou me atentando para um detalhe importante que a gente já está batendo na mesma tecla. O futebol brasileiro precisa melhorar o seu calendário. Só que isso aí está muito longe de acontecer. Está muito longe de acontecer. Isso aí já vou continuar batendo na mesma tecla. Então, é complicado. O Santos, você pode ver que faz um péssimo campeonato paulista. E tem chance de se classificar, porque caso vença o Velo Clube agora no domingo, já claro, com as atenções do Campeonato Paulista, o time pode se classificar. Agora hoje, pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada do campeonato, o Santos vem de uma derrota e um empate. E o time tem que vencer hoje. E não se surpreenda se o Santos amanhã à noite, a partir das 7 horas, 19 horas, o jogo terá transmissão do Sport TV e Premier, tá? Dos canais do Grupo Globo, que detém os direitos do Campeonato Brasileiro. O Grupo Globo, né? Tanto a TV Globo quanto o GTV, Sport TV e também o Premier, que são do mesmo grupo, né? Que é do Grupo Globo, transmitem com exclusividade o Campeonato Brasileiro também. Não só a Globo, mas também a Record, tá? Record, Cazé TV também. E também Amazon Prime, que é o streaming, né? Que tem filmes e séries igual a Netflix. Só que a Amazon Prime ela tem os direitos também do Campeonato Brasileiro, só que ela tem, por exemplo, o dia restrito e o horário restrito isolado para transmitir uma partida. Escolhe um jogo que não vai ser problema para não brigar, né, na briga pelo Ibope de audiência com os seus concorrentes, que outras emissoras que detêm os direitos também do Campeonato Brasileiro, da Série A, tá bom? Bom, o Santos que agora, neste momento, agora o time está terminando o treino. Hoje à tarde viaja para Curitiba, capital paranaense. O Santos que ainda por enquanto não temos a provável escalação do Santos, mas é claro, mais tarde, nos shorts, eu vou gravar um vídeo para, claro, trazer a provável escalação do Santos para o jogo contra o Atlético Paranaense. Claro, entre hoje e amanhã eu gravo um vídeo e, claro, já trago para você, atualizo para você o provável Santos que entrará em campo amanhã. Mas, por enquanto, ainda não temos as informações do provável Santos que enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, tá bom? Agora uma coisa eu sei, agora uma informação que eu trago para você é que o Adonis Frias está fora, João Basso está fora, o Willian Arão também está fora. O Willian Arão que submeteu uma cirurgia, né? Na cirurgia que teve até pedra no rim, né? Então ele está afastado por enquanto, mas volta daqui a alguns meses. E também o Santos não vai contar também com outro jogador, que agora me fugiu o nome, o jogador que está no DM. Então, e por enquanto, bom, o Santos não vai contar com esses jogadores, tá bom? Agora vamos trazer informação sobre o Santos que vai continuar reformulando o elenco, porque já saiu o Cabadeiro, que foi pro
Portsmouth da Inglaterra, que está emprestado e até o meio do ano, se o Portsmouth, se ele render bem o futebol lá e o clube inglês quiser ter o atleta em definitivo, aí o Santos, claro, o Portsmouth da Inglaterra, que tem um jogador por empréstimo até o meio do ano, com opção de compra. Caso o jogador tenha um bom desempenho e performance lá no clube inglês, aí ele seja destaque, aí o clube inglês já praticamente já pode pagar em torno de 30 milhões de reais, porque para o Santos vai ser muito bom recuperar o investimento, o baixo investimento que teve no atleta, e claro, e o Santos pedir 30 milhões de reais, que é o valor ideal, assim, o valor que o Santos vai querer caso o Portsmouth da Inglaterra queira comprar o atleta em definitivo, até o meio do ano, aí o Santos vai sair ganhando, pelo menos recuperando o investimento, porque para mim não jogou nada o Cavadinho. O Cavadinho é um jogador fraco, um jogador que para mim, eu acho que na minha opinião, não serve para jogar no Santos. Agora não sabemos porque tem tanto jogador que não dá certo no Santos e quando sai do Santos joga bem em outro lugar. Não dá para entender. Então o Santos, o jogador Cavadinho que acertou com o Portsmouth da Inglaterra por empréstimo com opção de compra até o meio do ano, que o Portsmouth da Inglaterra pode formalizar a compra do atleta em definitivo até o meio do ano, caso ele se destaque e tenha um bom desempenho no time inglês. E também o Santos que emprestou o jogador lá, o Bilal Brahimi, o jogador argelino-francês, né? Argelino e francês, então, o jogador pode também já praticamente já finalizar a sua saída. Foi emprestado ao Estrela Amadora de Portugal, e só que o Santos ainda vai continuar pagando a metade do salário, tanto o clube português quanto o Santos ainda vai continuar pagando a metade do salário do atleta argelino ou francês, como podemos... Jogador francês, o jogador Brahimi, que agora está no Estrela Amadora de Portugal, tá bom? E também, veja bem, o Santos que também, sobre Tiquinho Soares e Alex Duarte, que estão na Berlinda, também jogadores que também podem sair não sabemos se nos próximos dias ou talvez na próxima janela do meio do ano, não sabemos ainda realmente, porque o Tiquinho Soares perdeu espaço no time do Santos, o Alex Duarte também dificilmente voltará a vestir a camisa do Santos depois da partida desastrosa do Paraguai na zaga do Santos, que contra a Chapecoense, o Santos perdeu de 4-2, o jogador não jogou nada e ainda para variar, ele falhou nos 4 lances de gols contra a Chapecoense, foi o fim da picada. Então eu acho que o Santos vai tentar negociar esses atletas para tentar recuperar um investimento que fez nesses atletas que até agora dentro do campo esportivo não rendeu nada, tá? Então Alex Duarte e Tiquinho Soares que podem já estar de saída. Isso, uma informação também que o Boca Juniors da Argentina, através com seu presidente, o ex-jogador, o Riquelme, lembra do Riquelme que jogou com a seleção da Argentina, disputou várias Copas do Mundo, ele que é o presidente da equipe do Boca Juniors, demonstrou interesse no Benjamin Roleiser. Aí o Santos disse que se caso o Boca Juniors quer formalizar uma proposta, o Santos quer vender o atleta em torno de 16 milhões de dólares, ou 16 milhões de euros, não sabemos se o euro ou o dólar vale mais um que o outro, né, dependendo do valor da moeda. Então, o Santos quer, para recuperar o investimento, quer vender o valor bem acima do que investiu no atleta. E o Boca Juniors, por enquanto, agora não sabemos se o interesse vai continuar ou o Boca Juniors vai recuar por causa devido ao alto valor que o Santos pede. E pelas informações dos bastidores, pela que a imprensa comenta, dizem que o Riquelme conversou com o Roleiser, procurou o atleta, ligou para ele, perguntou se ele tem sonho de jogar no Boca Juniors, aí o próprio atleta demonstrou querer jogar na equipe argentina. Só que só demonstrar não adianta. Tem que, em primeiro lugar, o Boca Juniors tem que ter uma bala para investir no atleta, né, o Benjamin Roleiser. O Santos, para mim, eu acho que tem que vender nesse valor mesmo. Não pode vender o valor abaixo do que investiu.
Essa é a minha opinião. Porque o Roleiser é um bom jogador. Eu acho que, na minha opinião, ele pode render no time do Santos, tendo bons jogadores. A questão do Roleiser, o que está acontecendo? Dá para perceber que a parte física dele não é das boas. É um jogador que não corre, é um jogador que corre errado, mas por uma parte técnica ele tem bom passe, tem uma boa visão de jogo, é um jogador que se movimenta bem. Só que o problema é que ele corre errado, né, errado, ele não corre dentro de campo, não ajuda a marcar. Esse é o maior problema do Roleiser, a maioria dos jogos. E também dá para perceber que o jogador, a parte física dele não é das boas, porque o jogador começa bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele cansa. E quando ele está na reserva, ele entra no segundo tempo, parece que entra com uma nhaca, sem vontade. E jogador argentino tem que entrar com sangue nos olhos, porque a maioria dos argentinos que a gente conhece, o jogador argentino, eles têm vontade, o jogador que tem raça, é um jogador que valoriza trata bem a bola, como sabendo jogar bem, sabe jogar bem. Então, o Roleiser está devendo isso, ele não tá entregando no time do Santos. Até agora não está provando o alto investimento que o Santos teve de 11 milhões de euros comprados juntos ao Benfica. Estava acompanhando agora há pouco o Vara no Futebol Debate, teve um santista que falou que o Santos comprou o jogador do Porto de Portugal. Pelo amor de Deus, não é o Porto, comprou no Benfica, ele era do Benfica, não era do Porto de Portugal. Tem um santista lá que... E o Thiago Jordão, ele acho que não prestou atenção nesse detalhe, né? Mas eu vi lá que o cara errou. O Roleiser não atuou no Porto de Portugal, atuou no Benfica de Portugal. Foi lá onde que o jogador o jogador argentino que jogou um baita futebol no Estudiantes da Argentina, teve o melhor momento do Roleiser foi no Estudiantes da Argentina. E onde que aí o Santos, o Benfica comprou o atleta, junto ao clube argentino, e ele foi para o Benfica, começou até bem, mas depois o futebol dele deu uma caída, e onde que ele ficou na reserva. E aí o Santos, claro, demonstrou interesse no atleta o ano passado, e também o Botafogo, que também queria o jogador, e ele quase foi para o Botafogo, estava quase acertando com o Botafogo, mas quando o Pedro Caixinha ligou, dizem os bastidores, do ano passado, em 2025, quando o Neymar tinha chegado ao Santos, diz que o Neymar e o Pedro Caixinha foram ligar para o Roleiser, né, para ele vir para o Santos, que o projeto é bom, isso, aquilo. Então convenceu o atleta a ir para o Santos, que ele já estava praticamente quase acertado com o Botafogo. Aí o jogador mudou de ideia, aí ele falou lá, pro diretor do Botafogo, falou, John Textor, eu vou jogar no Santos, tá bom? E não vou mais ir pro Botafogo, tá bom? Agora eu conversei com o pessoal do Santos lá, então não vou mais ir pro Botafogo, tá bom? Já vou me comunicar para você diretamente. Ok, aí comunicou, deu tudo certo. Aí o atleta já acertou com o Santos, acertou o contrato. O Santos pagou, né, ao Benfica 11 milhões de euros, equivalente a 68, quase 70 milhões de reais. É um investimento altíssimo. E até agora, dentro do campo esportivo, ele não entregou nada. Não está valendo o investimento que o Santos teve no atleta. Então, a verdade é essa. Então, o Boca Juniors tem interesse no atleta, por enquanto ainda vai ser uma novela, porque ele não vai parar por aí, tá? Ainda o Boca Juniors não vai desistir do atleta tão facilmente, mas só que se o Boca quiser o atleta, vai ter que pagar essa bala que o Santos pede, que é 16 milhões de dólares. Valor bem acima do que o Santos investiu. Então, se o Boca Juniors quiser o atleta, vai ter que ter uma bala para investir alto no jogador. Sendo que, aliás, que o ex-jogador do Boca Juniors é o presidente do Boca, que é o Riquelme. Riquelme, que é o presidente da equipe argentina. O Boca, que foi, claro, nos anos 2000, foi um bicho-papão, ganhava tudo, ganhou Libertadores, ganhou 2 Libertadores seguidas. Então, era um bicho-papão isso nos anos 2000. Então, você pode ver que hoje o Boca Juniors está muito longe de ser aquele Boca Juniors daqueles anos áureos de 2000, igual o Santos foi o maior time do planeta dos anos 60, nos tempos áureos de Pelé no time do Santos. O Santos que conquistou 2 títulos por ano, última vez de 2010 a 2012, e o presidente era o Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. O Santos estava sempre ganhando títulos, sempre
times competitivos, bons jogadores tinha o Neymar e o Ganso, que eram principais estrelas do time do Santos. Então o Santos acabou conquistando 2010 a 2012 2 títulos por ano. Conquistou 3 paulistas, conquistou uma Libertadores, uma Recopa e também conquistou uma Copa do Brasil. Então, só não conquistou o Mundial porque infelizmente pegou o Barcelona da Espanha. O Santos acabou sendo atropelado do Barcelona de Messi, Xavi, Iniesta, aquele timaço do Barcelona naquele ano de 2011. Então, o Santos Futebol Clube, que também teve seus bons momentos, e hoje, infelizmente, o Santos não é mais aquele clube protagonista como antigamente. Bom, então o Santos quer negociar o Golezer. Claro, se o Boca Juniors aceitar a proposta que o Santos pede, aí vão negociar. Por enquanto, ainda, do lado do Santos, ainda não recebeu proposta oficial do Boca Juniors, tá bom? O Boca Juniors não formalizou a proposta, apenas há um interesse. Houve uma pequena sondagem, sondagens do Boca pelo atleta Benjamin Roleze. Então o Santos diz que aceita negociar se o Boca pagar esse valor que eu acabei de falar, em torno de 16 milhões de dólares, valor acima do que o Santos investiu pelo atleta quando ele estava no Benfica de Portugal, encostado, porque ele era reserva, né? Então o Santos Futebol Clube então só aceita negociar o atleta para o futebol, para o Boca Juniors, caso o Boca aceite a pagar esse valor. Para mim, o Santos não pode negociar o atleta abaixo do valor, porque se negociar, aí prova a incompetência da atual gestão, que para mim eles não sabem negociar atleta, que quando você investe alto num atleta e depois vai vender o atleta por um valor abaixo do que investiu no ano passado. Então, eu acho que fica pelo menos um alerta para que a diretoria não faça besteira, tá? Para não falar outra coisa. Não faça besteira de vender o atleta com um valor bem abaixo. O Roleze, ele é um bom jogador. Para mim, é um jogador que eu acho que, na minha opinião, ele pode render no time do Santos. Só que o técnico não se ajuda. O técnico não se ajuda, porque o Santos precisa dar chance para os jogadores novos, tem que dar chance para a base pede passagem. Para mim, o João Schmidt não dá mais para jogar no meio de campo do Santos. Não dá. Tomás Rincon, desculpa, ele é um bom jogador, o cara que honrou a camisa, ele respeita o clube, ele cumpre com suas obrigações, ok. Ele foi um grande jogador lá no futebol, o momento dele foi no futebol italiano. Só que no Santos ele não está conseguindo mais entregar o que um volante pode entregar ao time do Santos. Aquele cão de guarda no meio de campo, né? Aquele meio de campo que marca em cima, que ajuda a defesa. O Tomás Rincon não tem mais assim, aquela intensidade como tinha antes. Então o Santos precisa de um meio de campo já jovem, jogadores que conseguem ter intensidade. E para mim o Gabriel Menino e também o Gustavo Henrique, olha esse menino, hein? Gustavo Henrique, para mim, ele tem, e agora que está recuperado de lesão muscular, eu acho que o Vojvoda precisa agora dar chances e mais minutagens para o Gustavo Henrique. E também continuar dando chance para o Miguelito. O Miguelito está jogando muito bem. Eu acho que é um jogador que vai entregar muito ao time do Santos. O Santos precisa de jogadores que entregam para o time. Se o Santos tiver jogadores que demonstram vontade e entrega o máximo dentro de campo, o Santos pode ter certeza que não só vai ter um time que vai ter jogadores que entregam para o time vai ter resultados imediatos dentro de campo. Resultados positivos, tá? Então, ou seja, um resultado positivo que eu quero dizer aqui para vocês. Tá bom? Então isso aí, o Santos, né, que ainda pode, ainda pretende, talvez, negociar o Alexis Duarte e também o zagueiro paraguaio e também o Tiquinho Soares, que o Coritiba fez sondagens pelo atleta, só que o Coritiba só não comprou o atleta porque o salário dele é muito alto. O Coritiba queria por empréstimo, só que o Santos quer vender o atleta em definitivo, para recuperar o investimento. Porque para mim o Santos errou, o ano passado errou, ao vender o Jair. O zagueiro Jair, na minha opinião, o Santos fez errado ter vendido o zagueiro Jair, que é o ativo do clube. O Santos fez errado ter vendido o Luca Meireles, que para mim estava melhor momento do que o Tiquinho Soares e também o David Washington, que não vingou, foi uma grande decepção do Santos, que veio de empréstimo junto ao Chelsea na Inglaterra, foi um menino da Vila, cria da base do Santos, só que ele não rendeu como ele jogava antes
na primeira passagem dele pelo clube, tanto na base quanto também no time profissional, tá? Então ele não rendeu o máximo o David Washington. Então, para mim, o Santos errou ao vender o Luka Meireles. Fiquei sabendo que ele tá fazendo gol a rodo no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então, a prova de que a diretoria errou ao vender esses dois ativos do clube. O Jair, poucos sabem, muitos falaram que ele queria sair do Santos. Mentira, viu? Pelo que a imprensa falou, pelas informações dos bastidores, ele queria ficar no Santos por causa que o Neymar estava voltando ao clube, ele queria jogar junto com o Neymar. Então aí o Santos pegou na diretoria e falou, não, vamos te negociar, porque o Botafogo está interessado em você, não sei o quê. Aí o Santos fez errado, na minha opinião. Vender o Jair e em troca trazer o Tiquinho Soares. Eu acho que o Santos errou nessa questão, na minha opinião, de ter vendido o Jair. E o atacante Tiquinho Soares, desculpa, para mim também foi outro grande erro, porque para mim ele já não estava no bom momento jogando no Botafogo do Rio de Janeiro. Não estava no bom momento. Então o Santos sempre contrata jogadores em baixa. Nunca contrata jogadores que estão em alta nos respectivos times em que o Santos tenta comprar e aí não consegue comprar jogador que está em alta e está jogando um bolão em seus respectivos clubes. Só pega refugos, né? Jogadores que não são mais os mesmos como antes. Então, esse é o Santos Futebol Clube, que cometem erros atrás de erros nas escolhas em questão de contratações. O Santos, então, eu acabei de trazer para você que... e agora uma outra informação também, claro, esquecendo também sobre o lateral esquerdo Souza, que foi vendido ao Tottenham da Inglaterra, né? O Santos, que agora não sabemos se o dinheiro da venda do Souza, o Santos vai ou não pagar as dívidas, né, do Arouca de Portugal pelo João Basso e também a dívida com o ex-técnico, o português Pedro Caixinha, não sabemos. Espero que a atual gestão já tenha resolvido esse imbróglio, já paguem logo essas dívidas para que o Santos não sofra o transfer ban. Só que eles vão esperar, a água bater na bunda para deixar tudo acontecer para depois começar a agir. E não é assim que funciona. É um erro grave que a atual gestão comete de esperar acontecer, depois começar a agir a partir do momento quando o clube passa o maior perrengue, sofre o transfer ban, e aí o Santos já fica impedido de contratar jogadores nas próximas janelas, principalmente no meio do ano, tá? Então o Santos Futebol Clube vem cometendo esse erro, né? Esse erro atrás de erro, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Bom, e também vamos falar sobre um zagueiro que foi oferecido, que é o Di Cesare, zagueiro argentino Di Cesare, que jogador de 24 anos, zagueiro de 1,86 m. O ano passado o Santos tentou a contratação dele. E agora o que me causa estranheza é que o ano passado, quando o jogador estava em alta no Racing da Argentina, o Santos queria contratá-lo e o Racing falou assim, não, se quiser o zagueiro, paga a multa. Aí a multa era muito caro. O Santos não conseguiu comprar o atleta, porque o Racing fez jogo duro. E beleza, o jogador estava em alta, então não quis vendê-lo. Ok. Passou o tempo, o jogador agora está em baixa, Marco Di Cesare, né, o zagueiro argentino de 24 anos. Ele agora está em baixa, reserva, e agora o Racing está oferecendo, através do empresário do atleta, está oferecendo o zagueiro aos vários clubes. Dentre eles, ofereceu ao Botafogo. O Botafogo não tem como agora contratar porque sofreu transfer ban, porque o John Textor lá não pagou as dívidas do lado do Botafogo, então o Botafogo não pode contratar. E ofereceu também ao Santos. E por enquanto o Santos vai definir. Se o Vojvoda achar que o jogador deve se aprovar a contratação do atleta, então o Santos vai negociar, só que por enquanto por empréstimo e com opção de compra, tá? Aí o Santos vai ter que pagar uma quantia lá, uma quantia menor lá, para que o jogador seja liberado por empréstimo, acredito que seja de 1 ano. Aí em um ano o Santos pode, talvez, quem sabe, lá na frente, formalizar a compra
do atleta, caso, vamos supor, ele renda o seu melhor dentro do time do Santos, né? Então, o zagueiro argentino que está em baixa, né? É um bom jogador, só que está em baixa no Racing. E agora, o que me causa estranheza, gente, é porque o ano passado, quando estava em alta, o Racing não quis negociá-lo. Agora, porque o jogador está em baixa, caiu muito, o futebol perdeu espaço no time argentino, do Racing, agora o jogador está sendo oferecido. Isso é que me causa estranheza. Sinceramente, eu particularmente falando, sendo sincero, me causa muita estranheza. Mas vamos ver o que vai acontecer se o Vojvoda, assim, ele aprovar para que o Santos já tenta negociá-lo, o atleta, por empréstimo, caso o Racing, que parece que o Racing está disposto a aceitar e emprestar o atleta com opção de compra, aí o Santos negocia caso o Vojvoda aprove, né, a contratação e a vinda do zagueiro argentino de 24 anos, né, o Marco de Cesare. Então, vamos aguardar nos próximos dias. Bom, rapidinho, ontem o Neymar chegou de Kombi, né? Olha, sinceramente, né, a situação do Santos é... o Neymar e Gabigol já não joga amanhã contra o Atlético Paranaense, tá? Também já vou trazer uma informação para vocês aqui, santistas, que amanhã Neymar Júnior e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, não viajarão com o elenco para Curitiba. Então, o Santos precisa, sei lá, é complicado, viu? O Santos Futebol Clube precisa voltar a vencer. O Santos não pode ficar dependendo de Neymar e nem de Gabigol. Porque o Gabigol, acho que na entrevista, acho que após acho que o Santos perdeu no campeonato, ele falou que no jogo contra o São Paulo, no pós-jogo contra o São Paulo, o Santos perdeu por 2-0 no Morumbi, o próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol, disse na entrevista que o Santos pode contratar Messi, pode contratar Cristiano Ronaldo, Mbappé, qualquer um baita jogador desses diferenciados, e incluindo, claro, o Neymar também, não vai resolver nada. Então, não adianta nada você ter um jogador e o time não render o seu melhor. Então, o Gabriel Barbosa foi sincero nas palavras quando ele disse que o Santos não adianta nada o Santos contratar um atleta que vai jogar com jogadores que também não vão render junto com ele. Então, não adianta nada, um ajuda o outro. Então, fica complicado, difícil. Então, você vê, o Neymar ontem chegou de Kombi, disse que tem até televisão, né? Ele ganhou uma Kombi do pai no aniversário. Olha só, ele ganhou de presente uma Kombi do seu Neymar pai. O próprio deu para o filho, o Neymar Júnior, né? Ganhou uma Kombi do pai como presente de aniversário. O Neymar, que fez aniversário no último dia 5 de fevereiro, completou 34 anos, né? O Neymar Júnior está com 34 anos agora. Ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992. Neymar, que é natural de Mogi das Cruzes. Então, ele ganhou de presente do pai, né, uma Kombi. Tem até televisão dentro, uma Kombi bem modernizada, né? Então, ele chegou ontem no CT Rei Pelé. E você pode até assistir esse vídeo que está lá na Santos TV. Você assiste pelas redes sociais e também lá na plataforma digital YouTube, tá bom? Então, o Neymar Júnior, que ele chegou de Kombi ontem. Mas só que agora eu vou falar uma coisa para você, gente. Agora eu estou preocupado. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer a provável escalação do Santos, tá bom? Eu falei que talvez ia trazer talvez logo mais a escalação, mas antes de encerrar aqui o vídeo, eu vou trazer a provável escalação do Santos, tá bom? Antes, o Santos Futebol Clube, eu acho que o Santos não pode dar margem de erros. Por quê? Se fora dos campos a atual gestão não tem planejamento, faz tudo errado, dentro de campo não está acontecendo. Parece que o reflexo da crise interna do clube, tanto dentro de campo, que o time não consegue vencer, quanto fora de... aliás, o Santos venceu o Noroeste, venceu, mas ainda precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Mesmo o Santos venceu, mas não convenceu aos torcedores santistas. A nós, torcedores que sempre acompanham e torcem para o Santos Futebol Clube.
O Santos não pode continuar a dar margens de erros. A atual gestão está pequenando o clube. Para mim, ó, na minha opinião, foi o fim da picada. Um presidente de um clube, não vou falar, você sabe quem é, o atual presidente. Ele, quando o Santos foi vice-paulista, ficou mostrando a taça do vice-paulista nos vídeos. Isso, aquilo. Ah, pelo amor de Deus, né? Entrou no programa do Domingo Esportivo com o Ricardinho Martins com a taça da Série B. Para, desculpa, para mim, eu me senti envergonhado como torcedor santista, envergonhado ver um presidente trazer uma taça da Série B. Para, não dá. Torcedor fez duras críticas ao presidente. E com razão. Não dá. O Santos Futebol Clube está pequenando, gente. Isso é preocupante. Esses caras estão destruindo a história do clube. Estão pequenando a história do clube. A gestão Rueda fez o que quis. O Santos Futebol Clube, a instituição está com uma mancha enorme. Uma mancha que foi a queda para a Série B. E para nós, santistas, foi uma humilhação ver um presidente entrar com a taça da Série B. Não dá, né? Comemorar o vice-paulista? Pelo amor de Deus, não dá, né? Até hoje estão comemorando. A atual gestão está parada no tempo. Isso aí é preocupante. Aí o presidente vem com aquela nota lá, falando que o Santos conseguiu chegar na competição sul-americana. Aqui nossa gestão tem a organização, isso, aquilo. Organização aonde? É fazer o torcedor de trouxa. Desculpa, não dá. Eu faço duras críticas porque não dá para aceitar isso. O torcedor não aguenta mais. Organização aonde? Se tivesse organização, o Santos estava rendendo nos campeonatos que disputam e estava brigando por títulos. Mas não está brigando. Há anos, há tempos, o time briga para não cair. Desculpa, a atual gestão, o próprio presidente está fugindo da realidade. Foge da realidade do clube. Estão manchando a história do clube. O Santos está se comportando como um time pequeno, não como um time gigante como foi nos tempos áureos, quando o time era protagonista, ganhava títulos. Vamos voltar, dos últimos títulos que o Santos conquistou, o Tri da Libertadores, o Paulista, Sul-Americano e Copa do Brasil. Aquele time do Santos era time competitivo. Brigava para vários campeonatos. Nos últimos anos, o Santos está longe de ser aquele time que briga por títulos. É só sufoco. Time brigando para não cair. Planejamento atrasado. Uma bagunça interna dentro da instituição. É um clube que mais tritura técnico. Isso mesmo. O Santos Futebol Clube é o clube que mais tritura técnico. O Felipe Camargo tá batendo, ele do De Olho no Peixe, fala uma coisa e é verdade. Eu vou concordar, vou na linha do Felipe Camargo do De Olho no Peixe. O Santos é o clube que mais tritura técnico. É impressionante, cara. É impressionante. Isso não muda nada. Se não houver mudanças drásticas, 2026 vai ser igual 2025. Um clube que coleciona vexames. Um clube que não vai longe no Paulista, não chega até final, não vai longe uma Copa do Brasil. Foi eliminado pelo CRB, que foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. No Brasileiro brigou para não cair. No Paulista brigou para não cair de novo. No Brasileiro começou mal. Perdeu na estreia, estava vencendo o jogo na mão, depois cedeu a virada contra a Chapecoense. Fraca a equipe da Chapecoense, com todo respeito. Nada contra a equipe de Chapecó, mas uma vergonha ter perdido para a Chapecoense. O Santos poderia ter vencido, mas não venceu porque o time é incompetente dentro de campo. É incompetente dentro de campo, tá? E
E agora tem um jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo, depois empatou com o São Paulo 1-1 na Vila, estava vencendo, cedeu empate. Ridículo, né? Perder 2 pontos dentro de casa. 3 pontos era obrigação, os 3 pontos. E o time não jogou nada. E acabou empatando contra o São Paulo. E joga amanhã contra o Atlético Paranaense. Ou o Santos vence o Atlético Paranaense, ou o clube vai passar por se já superou uma parte da briga para não cair mais. O Santos não cai mais para a Série A2, tá? Não corre mais esse risco. Agora, se perder amanhã para o Atlético Paranaense, para mim, já vai dar as provas que o time vai brigar para não cair. Se vencer, ok. Se vencer, ok. O Santos vai, por enquanto, vamos ver o Santos brigando só pro meio de tabela. Agora, não dá para afirmar o que o Santos vai brigar com uma Libertadores. Pelo menos, não dá para afirmar, tá? Bom, isso aí. Bom, agora, mudando de assunto, né? Vamos agora falar do Santos, que, claro, o João Basso, que virou desfalque, né? Não, está vetado, não viaja para Curitiba com o restante do elenco hoje à tarde, na capital paranaense. E Gustavo Henrique volta a ficar à disposição de Vojvoda. Ó, para mim, o Vojvoda, dê chance pro Gustavo Henrique, viu, Vojvoda? O recado para você, Juan Pablo Vojvoda. Dê chance ao Gustavo Henrique. Para de insistir com Tomás Rincon, com João Schmidt. Eles não rendem mais. São jogadores já praticamente que já não aguentam mais eles não aguentam uma intensidade. Tem que colocar os jovens promessas que podem render o seu melhor. E o Gabriel Bontempo tem que ser titular, viu, Vojvoda? Espero que você não tire ele. Não vem inventando colocar Schmidt, Tomás Rincon, Gabriel Menino e deixar o Gabriel Bontempo de fora, não. Tem que colocar o atleta, jogador como titular. O Santos precisa de jovens jogadores para que o time mescla experiência e juventude. Olha, vamos torcer para que o Santos não perca para o Atlético Paranaense, porque porque o torcedor acredita que o Santos não vence o Atlético Paranaense amanhã. Eu espero que vença, eu estou torcendo demais. Mas eu estou muito preocupado com esse jogo, muito preocupado. Já não vai ter Neymar e o Gabigol, que não joguem. O Neymar não joga em gramado sintético, isso aí pode esquecer, viu? Agora o Neymar também, se tiver jogo grande, ele vai ter que jogar. Se o Santos se classificar e tanto nas quartas você enfrentar um rival, tanto o Palmeiras ou o Corinthians ou o São Paulo, tem que jogar contra esses times. Ah, mas se jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque é gramado sintético e não joga. Não, mas tem que jogar. O Neymar, ele tem o sonho de voltar à seleção brasileira, disputar mais uma Copa do Mundo? Sim. Então, se ele quiser alcançar esse sonho, tem que jogar bola no Santos, tem que voltar a jogar. Não adianta nada ficar preservando o atleta, não. Ah, mas o Neymar pode sofrer lesão. Não, mas futebol hoje é isso aí, é contato físico, há esse risco. Mas tem que jogar. Como ele vai voltar para a seleção se ele não jogar bola no Santos? E aí? Ele tem que pensar primeiramente no Santos. Depois vem a seleção brasileira. E aí ele volta a ser convocado pelos seus méritos. Bom, ó, então o Santos claro, que agora o Vojvoda que vai esboçar o provável Santos. O provável Santos, vamos lá, Gabriel Brazão. Ah não, se colocar o Mike. Se colocar o Vojvoda, pelo amor de Deus, Vojvoda. Para de escalar o Mike. Mike não tá jogando nada. O que tá acontecendo com o Vojvoda, gente? Olha, se ele colocar o Mike, parei, hein? Parei. Coloca o JP Sherman. Se não der pro Igor Vinícius, coloca o JP Sherman. Olha, é inacreditável, cara. É inacreditável. O Vojvoda é teimoso. Isso que estraga no técnico. A teimosia. Em insistir num jogador que jogou mal.
tá jogando mal e ainda insiste no jogador. Se for para colocar o Mike, coloca o Igor Vinícius então, pô. Adonis Frias não joga, né? Oh, pelo amor de Deus, né? Ô, pessoal do Globo Esporte. O Adonis Frias tá lesionado. Olha, sinceramente, viu? Bom, Gabriel Brazão, Mike. Ah, não, se colocar o Mike, pô, pode parar, viu? Adonis Frias não joga, tá? Tá bom? Acho que o pessoal esqueceu que ele está lesionado. Tá com uma lesão na panturrilha. Agora eu não sei se talvez ele volte, né? Não sei. Adonis Frias. Vamos lá. O Gabriel Brazão, Mike. Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar ou Vinícius Lira. João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino. Barreal, Miguelito ou Tassiano e Rony. Esse é o provável Santos. Agora o Adonis Frias aqui, ó, o Globo Esporte, vamos corrigir aqui, né? O Adonis Frias está vetado. Ele não vai jogar essa partida. O pessoal esqueceu que o jogador está com lesão na panturrilha. Está no DM. Pelo amor de Deus, né? Então, ele não joga o Adonis Frias. Provavelmente quem jogará na vaga do Adonis Frias aqui vai ser o Zé Ivaldo. É o que o time tem, o Santos tem. O Zé Ivaldo e o Luan Pérez vai formar a zaga, tá? Esse é o provável Santos que ele vai escalar, o próprio Vojvoda. Então, vamos lá. Gabriel Brazão, Mike, mas eu não vou no Mike, não. Eu vou no Igor Vinícius. Acho que o Igor Vinícius, para mim, tem que ser o titular. Vamos lá. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, que eu acho que ele vai colocar o Escobar, né? João Schmidt, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino. Barreal, Miguelito e Rony. Esse é o provável Santos, tá? Pode haver uma mudança aí, na escalação, não sei. Vamos aguardar, né? Ainda mais sabendo que o próprio Vojvoda já sairá até logo mais à tarde a relação dos jogadores que viajarão para Curitiba hoje à tarde. Neymar deve voltar só no domingo contra o Velo Clube de Rio Claro, domingo à noite às 8h30, tá? O jogo às 20h30. Jogo entre Santos e Velo Clube de Rio Claro. Esse jogo terá transmissão da TNT Sports e HBO Max, tá bom? Vamos antecipando para vocês aqui. Esse jogo não será transmitido nem para Record e nem para a Cazé TV. Vai ser a TNT Sports e HBO Max que transmitirão esta partida entre Santos e Velo Clube de Rio Claro, tá bom? Então, já estou trazendo para você já em primeira mão a transmissão desta partida já com as atenções voltadas ao Campeonato Paulista. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que amanhã o Santos consiga vencer a equipe do Atlético Paranaense, consiga uma boa vitória. E é claro, se Deus quiser, eu voltarei com o próximo vídeo aqui, trazendo as informações. Amanhã vou gravar mais um vídeo, trazendo para você mais atualizações do Santos, que já estará, claro, por amanhã lá concentrado já em Curitiba, já visando o jogo de logo mais à noite contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba, às 7 horas da noite, jogo com transmissão do Sport TV e Premier, canais fechados, canais do Grupo Globo, que transmitirão esta partida entre Atlético Paranaense e Santos, ok? Então amanhã eu volto com mais um vídeo para você e atualizando, informando a você, torcedor santista, mais notícias do alvinegro mais famoso do mundo. Falou, valeu galera, um forte abraço, tchau.